Fala galera, tudo certo com vocês? Estamos de volta com, cara, 17º episódio da 10ª temporada de Walking Dead. É o famoso 10 parte C que a gente tem, né, Henrique? E, É, cara, assistimos de um episódio e acho que a gente tem bastante coisa pra falar, né, Henrique? com certeza. Dali, galera, beleza? Como é que tá, Luke? Tranquilo? Cara, episódio Tranquilo? voltou. Era tudo que a gente queria, né? A gente só queria ver, tava muito ansioso por esses episódios. Eles começaram aí, né? Estão voltando e tem bastante coisa legal aí, mas vai ter muito mais, né? Eu acho que esse é o ponto. Cara, e pra mim, assim, o episódio já começou com uma coisa que eu queria muito ver e eles já entregaram, assim, pra deixar claro que tipo de série, e acho que principalmente assim, que tipo de tom de série eles querem dar a partir de agora. Tá? Eles, É, eles deixaram bem claro, assim, cara. Porque é. todo o acontecimento que teve com a Meg passado, né, antes, desde lá dos sussurradores, tudo mais, e da saída dela da série, tudo mais, até o momento de Uhum. agora, que ela retorna, cara, o tom tá bem sério, É, bem, sei lá, coerente com a minha imaginação, como deveria ser sei. essa história da Meg, assim. E, cara, a gente teve ali ela conversando com a Judith, né, uma conversa que parecia até mais tranquila, pra já chegar o problema, né? O que É. tu já achou, cara, dessa primeira cena que a gente viu ali de quase um prólogo do episódio, né? De estabelecimento pra gente entender o que ia acontecer ali. Cara, antes disso até, porque para dar um contexto para o que eu vou falar agora e tu que falou dessa cena, eu achei muito bom o ritmo do episódio, cara. Ele não foi nem lento demais, nem muito acelerado. Eu acho que eles conseguiram mesclar bem entre esses dois, né? Às vezes acelerar um pouquinho, botar um pouco mais de ação, ou dar uma acalmada para contar uma história e tudo mais. Eu acho que o episódio começou bem assim. Então, com essa cena da Judith ali, falando, né, da mãe dela, da Michonne, a mãe da Judith, né? E aí com o filho, enfim, fazendo já as conexões, deu para ver ele fazer conexões, né, reaproximar elas, porque fazia muito tempo que elas não se viam e tudo mais, e aí depois, logo na sequência, já joga o Negan na cara, né, cara, então, Uhum. assim, a diferenciação vem rápida, né, eu achei isso bem legal, assim, e aconteceu em todo o episódio. Cara, e o Negan já fala uma coisa que é certeira pra Meg, né? Que ele não fugiu, né? Ele não tá ali porque ele É, fugiu. Ele tá ali porque ele está sendo permitido a estar ali. É que já pra é, mudar já o contexto do que ela poderia ter de ideia, né? Porque no momento que ela saiu da série, o Negan estava preso. Era é, isso. É, agora o Negan exatamente. tá ali, cara, ajudando a fazer um carregamento. Que é isso, entendeu? Tipo, completamente sem ninguém por perto ali pra nem cuidar dele. É. É, Eu achei muito, cara, muito legal essa frase dele pra ela, assim. Pra que ela já entenda que a postura dele não é uma postura de agressividade. É uma outra coisa que ele tá querendo já colocar pra ela. Se isso vai é. funcionar ou não, a gente vai ver, né? Mas, tipo, é uma outra coisa. E eu achei bom, a reação dela foi muito como tinha que ser, assim, cara. Claro, a frase dele, eu fiquei pensando assim, ele deve ter pensado muito bem no que dizer pra ela quando ele fosse ver, encontrar ela a primeira vez, né? Então ele devia ter essa frase, assim, trabalhada, mas a reação dela falou, portanto que ela não fala nada pra ele na real, né? Ela fica em silêncio e Tem. segue, e eu acho que isso foi perfeito. A gente vinha falando, né, de como seria, se seria um grande momento ou se seria algo que eles iriam construir, né? Então acho que tá sendo muito disso de eles construir isso, criar essa tensão. Mas a reação dela, a expressão dela falou muito. Primeiro, uma perplexidade de ver ele ali daquele jeito, como tu descreveu, e ele falar e ela não reagir, assim, né? Aliás, não verbalizar o que ela pensou, Uhum. sentiu, e ela seguiu reto. E aí, para completar, tem a cara da Judith, né? Olhando para aquela cena, assim, também foi muito legal. Assim, ela olhou com uma cara de: eita, vai dar ruim isso aqui. Cara, uma dúvida que me bateu, assim, em relação a Judith, né? Se ela tem plena consciência, cara, de tudo que o Negan já fez. Assim, eu acho que até ela pode saber, mas não assim, cara, por completo. O É, eu que que tu acho que acha? não, cara. Não tem como, né? Ela não viveu aquilo, porque ela era ainda muito pequena, ela não tem. Por mais que ela é uma prodígio, né? Que ela entenda muita coisa, e ela viveu muito o lado do Negan, né? A visão que ela tem do Negan é do Negan já transformado, já mudado, que conversava com ela lá pela cela, né? Uhum. Onde ele estava preso e tudo mais. Então, por mais que ela saiba racionalmente, talvez, o que ele fez, ou o quão mal ele foi,
é difícil, eu imagino que é difícil para ela sentir quem foi aquele Negan lá, né, onde estava todo mundo de joelho. Então, por isso talvez ela seja esse meio termo, né, e tente fazer essa construção, que foi o que a gente viu já lá depois do Daryl e da Carol, né, que eles talvez são um passo além dessa racionalização desse Negan diferente para quem viveu e quem tava lá e viu o Negan, né, esmagar a cabeça do Glenn e do Abraham lá. O Daryl tá. A Carol acho que não tava, na verdade, né? Tava só o Daryl, se não me engano, mas ela. Mas ela sabe. Mas ela sabe muito bem lá do que ele é capaz, né? Então foi interessante ver isso também. Que a gente também chegou a conversar nos outros vídeos, até porque a gente fez vários vídeos, né? Falando muita coisa e exploramos várias ideias e tudo mais. Então, ver isso acontecendo, algumas coisas, claro que a gente errou, mas ver algumas coisas que a gente conversou de como que o grupo vai interagir entre si com a figura do Negan, né? Estando ali, pairando sobre eles. Cara, eu tava vendo ontem, inclusive, só dessa parte que tem nada a ver com o que dentro. Mas ontem eu tava vendo uma crítica do WandaVision do Érico Borgo. E ele falou uma coisa assim, que é muito importante pra gente, né? Que a gente faz críticas e afins, e principalmente no momento que a gente faz teorias quando não tem nada acontecendo ou vai acontecer, né? A gente começa a teorizar. Cara, dane-se se a gente errou, se a gente acertou, porque eu acho que o mais legal é a gente ficar pensando e criando coisas que, cara, provavelmente não vai acontecer, mas a nossa cabeça funciona tão bem. Então, muitas vezes o que a gente inventa... Falou... Muitas vezes o que a gente inventa até às vezes é mais legal do que acontece, mas né, Exato. Eles que são os produtores, então bora. Cara, e daí tu já tava falando da Carol e do Daryl, né? Aquela segunda passagem que tem deles da questão de Hilltop, né? Porque isso também era uma coisa que a Meg não tinha conhecimento, né? Pra ela era uma comunidade estabelecida que tava ali, que ela deixou, né? E ela também ter a noção de tudo que aconteceu nas batalhas e tudo mais, inclusive da participação do Negan, do porquê que ele fez, né? Qual era a motivação que ele estava ali para fazer as coisas também, né? Sim. E, cara, no momento, eu achei estranho a reação da Meg, dela ter rapidamente aceitado a explicação da Carol. Tipo assim, eu pedi, eu não sei o que, eu fiz, ele tava lá por causa de mim. Era a solução pro momento. Sim. Mas depois, cara, assim, eu pensando, eu acho que existe ali uma confiança muito grande da Meg em relação a Carol, Daryl, né? Se Michonne e Rick tivessem os outros na série. Então, acho que ela sabe muito bem a dor também, os problemas que a Carol tem em relação ao Negan. Aí depois, cara, aquela explicação e a Meg ter aceitado a explicação fez mais sentido para mim. Mas eu tive um certo... Cara, na hora que ela rapidamente já aceitou a explicação, eu tive um leve assim, tá, mas... Muito fácil. Muito fácil. Mas depois, assim, o cara, não, ok, porque ela não tava lá, né? Ela não passou por esse momento do sussurrador, ela não sabe nada do que aconteceu. Então... Tanto que eles reforçam isso no momento eles comentam das cartas, né? Que depois que as cartas pararam, eles meio que se perderam. E a verdade, eu não cheguei a ter essa percepção, tá? Mas o que me chamou a atenção foi eu prestei muita atenção na Meg para ver quem seria essa Meg que retornou, né? E ela me parece alguém muito focada, muito que tá sempre tentando ir pro lado racional do plano. Ela é uma líder nesse sentido, né? De trazer a galera, colocar num trilho. E eu acho que naquele momento, e aí falando até da atuação, né, da Lauren Cohan, acho que é o nome, se eu não me engano, talvez eu errei a pronúncia, mas é mais ou menos assim. Ela conseguiu trazer, assim, muita expressividade que eu senti que ela ficou abalada com aquilo, mas e também disso de a Carol falar, de como ela falou, o Daryl tá ali também, ela... Tá, beleza, tá me dizendo, talvez tenha um motivo, enfim, eu acho que talvez depois a gente converse sobre isso e eles foram para outro problema, outra situação, né? Até porque, enfim, eles estavam lá com o grupo deles, e o filho dela, que é o que parece que norteia ela, parece não, é o que norteia ela a partir de agora, né? Muito Rick com o Carl e a Judith, né? Sim. Então ele sempre tinha esse norte, assim, e é legal ver isso na Meg também. Então eu queria até agora ressaltar esses pontos, assim, da atriz, de como que ela conseguiu trazer isso e dessa personagem, né? Porque depois na sequência, até a gente falando sobre a Meg, eu ressaltei, até anotei alguns pontos de como ela... que não foi fácil, né? Ela não saiu de férias assim e voltou. Ela passou por coisas bem difíceis
Tanto que ainda ela não contou tudo, né? Ela contou só uma parte. Por isso daí eu me lembrei da sinopse, histórias que elas não tá pronta para contar. Foi bem aquela hora que ela, não quero falar sobre isso, né? Mas que não foi fácil, né? Então ela sofreu e assim, a sensação que eu tive foi que ela foi indo de fracasso em fracasso até retornar a esse núcleo, sabe? Ela tinha algo legal e aí acabava, né? Se destruía por algum motivo, enfim. Então ela foi indo de dificuldade até retornar e tudo mais, aquela conversa que ela tem com o Daryl depois. Então, mas nesse momento eu senti a dor dela, mesmo ela não fazendo algo ou falando algo assim, reagindo com palavras, vamos dizer, né? De novo, né? Que nem tem a questão com o Negan, mas eu entendi assim e eu comecei a pegar a essência dessa nova Meg, sabe? Então isso eu achei bem legal. Cara, e até antes de chegar naquele momento ali da conversa, que a conversa pra mim acho que é a melhor coisa do episódio, a conversa dos dois. Porque ela tem uma profundidade, cara, incrível, assim, mas antes de chegar nela, que tu falou da questão da liderança, né, dela, a gente vê ali os dois personagens ali que já seguiam ela, né, e até tem um dos personagens ali, cara, que agora me fugiu completamente o nome, que, cara, eu tô vendo que ele vai ter problema com o Daryl. É o Mala. O cara é muito mala, meu. Eu até ia te perguntar o que tu achou dele, porque a primeira que ele larga uma readinha, né? E justamente nesse momento que ela tá olhando pra Hilltop e aí a Carol tá falando, porque o Negan tava, a gente precisou e tal. E aí ele fala alguma, então esse é o cara que matou teu marido e tal, e ainda colocou fogo onde a gente ia morar, uma coisa assim. Aí o Daryl só dá uma olhada pra ele e eu, esse cara aí vai dar treta. É a mesma sensação. É o Cole, se eu não me engano, o nome dele. Isso. Porque, cara, ele tá. Uma coisa, assim, é a questão deles em relação à liderança da Meg, né? Dá pra entender bem, assim, quem é que comanda aquele grupo ali, que a gente depois percebe que tem mais alguns já não estão mais ali também, né? Pelo que tá acontecendo em relação à nossa ameaça invisível lá que surgiu, né? Agora que pra deixou gente. de ser invisível depois. Deixou de ser invisível pra gente, né? Agora já temos uma noção mais do que é que tá acontecendo na volta ali. Mas, cara, eu não sei se ele é daquele jeito assim por ser. Eu não sei se ele daqui a pouco é mais um daqueles personagens que tem alguma coisa escondido, porque a gente daqui a pouco vai ter a apresentação da outra personagem também, que vai aparecer com o Daryl também, aquela coisa toda, entendeu? Então não sei qual é que é desse personagem. Por quê? Aí a gente já entra na questão da conversa da Meg com o Daryl, quando eles estão lá. Cara, aquela conversa lá, quando ela começa a contar as coisas do passado, em relação, assim, do momento que ela saiu com o Herschel Jr., lá de Hilltop, e foi encontrar a George, cara. Então, e a gente tinha falado da George, cara, galera, no episódio de teorias, e uma das coisas a gente comenta lá, que tem um episódio da 8ª temporada, que chama-se The Key, aparece uma mulher lá, e aquela mulher simplesmente é a George. A George pode ser a Pamela Milton, pode não ser a Pamela Milton, não sei, né? Eu começo a achar muito que é, mas ok, então não precisava falar desse ponto da George nesse momento. Mas ela começa a contar, ela encontrou a George e encontrou os gêmeos, né? Os gêmeos, os seguranças dela lá, exatamente como a gente tinha visto naquele episódio lá. E daí eles começaram a levar, cara, um certo desenvolvimento para outras comunidades que as comunidades não tinham. É isso. Aí aconteceu uma tal coisa. Não sabemos o que, mas aconteceu uma tal coisa que ela não quer falar. Antes disso, a George saiu junto com os gêmeos porque algo tinha chamado atenção em outro lugar e ela não sabe o que aconteceu com a George. Ela nunca retornou, não sabe o que aconteceu com ela. E o que é que ela foi atrás do que é que ela viu. Né? Então, isso tudo, esse pontinho, essa apresentação que o Walking Dead fez naquele momento, cara, fez assim minha cabeça explodir naquele momento. Porque eu tava achando muito boa a interação, Meg, Daryl, os dois de novo ali conversando, realmente tendo toda, cara, a intimidade que tem que ter aquele tipo de conversa. E quando chegou nesse momento do passado ali, do que aconteceu com a Meg, como é que tu achou, cara, o todo daquela cena, que até foi uma cena bem grande, assim, e que deu uma baita de uma importância para os dois ali nesse momento, né? Antes, até eu queria comentar que é legal, né? A gente vê dois personagens lá da antiga do Walking Dead, assim, de novo, né? Até porque eles estavam separados, a gente não viu eles interagindo, mas vê, assim, sentando e conversando, vem todo quase que uma nostalgia, né? De lá da segunda temporada e tal. Então, achei legal, assim, eles estarem junto ali conversando.
Cara, Mas dá peso pra série. sim, Dá peso sim, pra série. sim. Se alguém que parou de olhar essa cena vai entender, não, é The Walking Dead. Sei quem são essas duas pessoas aí, né, cara? Isso é bem legal, assim. Mas até eu tô bolando uma teoria, tá? Eu vou abrir aqui só uma pequena parte, mas eu tô bolando uma teoria, isso que tu falou adicionou elementos à minha teoria. Eu tô pensando em gravar um vídeo só para falar sobre essa teoria de quem é esse novo grupo, quem que são essas pessoas, e se tem ou não alguma relação com a Georgia, com o Commonwealth, e se tem relação com o CRM. E essas duas falas me fez conectar algumas coisas aqui na minha cabeça de quem são esses grupos, né? Os Reapers e tal, quem são, porque o que tu falou? Tu falou que a Georgia e até a Meg, eles ajudavam a construir comunidades. E aquele outro grupo, ele destrói comunidade. Então, eles são um grupo que faz justamente o oposto, né? E se for pensar, quem será que esses grupos estão aliados, ou pela lógica? Porque a gente não sabe nada sobre Commonwealth, tá? Quem sabe, a gente sabe que eles são desenvolvidos e tudo mais. O CRM também é desenvolvido, porém a gente já viu eles destruindo uma comunidade inteira de 9 mil pessoas. Então, assim, ó, a minha teoria, eu ainda estou desenvolvendo, tá? Mas será que esses caras não têm alguma relação com o CRM, ou eles não fazem algum tipo de trabalho para o CRM? Será que eles não são tipo um grupo, tipo a Virginia lá em Fear the Walking Dead, que está construindo também um grupo e tal? Então, vai ter um vídeo só para a gente falar sobre teoria, assim, eu tô já bolando isso aí, mas já alerto para esses pontos, sabe? Que eu tô achando, se for isso, cara, ou algo parecido, vai ser muito massa, né, meu? Eles conectando as coisas, assim. Então, vamos ver, né? Mas isso foi interessante de ver. E traz diretamente a Virgínia, eu ia falar, mas que não é. Pode ser a Pamela, a Georgia que pode ser a Pamela, enfim. Cara, onde é que ela tá? O que ela tá fazendo, entendeu? Eu acho que retornou essa semente, assim, retornou esse assunto. Então, não é à toa que ele tá ali, né, cara? E até vou dar um insight da atriz, tá? A atriz, ela tá fazendo a série Clarice, que é a da Clarice Sterling, que é a continuação dos eventos do Silêncio dos Inocentes, que é uma série que eu tô vendo. E ela tá fazendo, cara, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos. Então, tipo, a atriz está empregada nesse momento numa série da televisão lá americana. Tá? Ela está realmente fazendo. Se ela vai fazer também ao mesmo tempo Walking Dead, acho que não tem problema, porque tem outros personagens que fazem séries que não gravam ao mesmo tempo. Tá? Então não teria problema. Mas ela não está, tipo assim, livre, solta, parada, sem fazer nada. Não tá sem fazer nada. E eu li, cara, nesse meio tempo, uma entrevista dela. Isso lá de quando apareceu na 8ª temporada, né? Todo mundo perguntando, quem é George? Será que é George? Não sei o que, fala mil, aquela coisa toda. Eu fui buscar lá de 2018 a entrevista dela. E ela falou, cara, que assim, ó, ela não tem informação, tá? E eu acho que se ela tiver também, ela não ia dizer, óbvio, né? Não ia chegar e dizer assim, galera, só tô falando mil, né? Mas ela falou que o filho dela mostrou uma foto para ela de como era Pamela Milton nos quadrinhos, né? E ela olhou e ela achou, cara, parecido. Não, isso é indiscutível. Assim. É bem parecido. É bem parecido. Mas é aquelas coisas de Walking Dead, né? Se ela for, ela não vai dizer, né? Sim, então, sem dúvida. Né, a atriz não vai entregar. Nenhuma. É verdade. Mas fica a curiosidade, cara. Eu acho que assim, ó, essa ponta que eles largaram ali, tá? Que era uma coisa morta desde a 8ª temporada lá, que nunca mais. Então o fato da Meg ter saído e ter encontrado ela, tá? Pra mim significa muito que ela manteve esse contato. Esse contato não sumiu entre as duas nesse tempo todo. Manteve contato. Pô, e com ela continuou por um tempo e não sei o que, não sei o que, não sei o que, até que tal coisa aconteceu e nunca mais teve notícia. Eu acho que essa mulher, cara, se ela for ou não for pro Pamela Milton, ela vai aparecer. Possivelmente. Ela vai aparecer. Então, que jeito que vai ser essa mulher, o que é que ela utilizava também, e o que é que aconteceu nesse passado da Meg, do ponto ali que ela... Não, ainda não, melhor não contar essa parte. É muito curioso vir, também, né? Vai vir, eu acho que em algum momento vai vir. Tem que vir, né, cara? Tem que vir. Tem que vir. E pode ser uma coisa tipo do CRM. Eu acho que provavelmente vai ser alguma coisa, alguma conexão, mesmo que não seja explícito, alguma coisa que lá na frente dá para fazer alguma ligação, né? É bem provável.
Mas, cara, até eu queria. Isso tem já a questão do Herschel, né? De ver ele assim, e nesse papo dá para perceber. Mas isso é um exemplo, essa conversa que foi profunda que eles tiveram, é um exemplo claro de como eles conseguiram intercalar o episódio, a ação com os diálogos, né? Porque esse diálogo ocorreu logo depois de eles ter toda aquela treta com zumbis e matar e esmagar a cabeça lá no container, que foi uma série gore, assim, né? Uma cena gore de The Walking Dead. E, enfim, deu pra ver eles um pouco em ação, isso foi legal. Então, porque, cara, se fosse só conversa ia ser meio monótono, então foi legal eles fazer essa intercalar, né? E já deu para ver algumas conexões com os personagens, porque sim, eles se apresentaram e logo em seguida eles já começaram a introduzir coisas, né? Pelo menos do Elijah ali, né? Que naquela situação que a Kelly sai, vai procurar e tal. Então, eu acho que deu para ver um pouquinho mais dele, mas foi algo bem relevante e que vai ter ainda bem mais coisa para acrescentar, né? E legal que eles já tiraram a máscara, né? A gente já viu o rosto dele. Então, aquela ligação que eles fizeram dele dos dois ali, na verdade, com esse passado que os dois têm muito parecido também, de ter perdido alguém e tudo mais. Obviamente a gente já sabe que a Connie vai aparecer, né? A Connie estava lá perambulando nos últimos momentos do 16º episódio, lá a gente já entendeu que a Connie vai aparecer para ela. Ficou meia temporada andando sozinha, dormindo no... É que foi muita poeira, entendeu? Até ela sair toda a poeira demora. Assim, né? E vai ser curioso, cara, de ver como é que vai ser a relação dos dois também. Se eles vão aprofundar isso ou não. Eu acho que deveria, porque a história dos dois é muito legal e também para dar uma importância, porque acho que o Walking Dead precisa ter os secundários fortes. Não só os principais que ainda estão na série, né? Mas os secundários fortes. E acho que muita falha do Walking Dead na sua história é ter secundários que a gente não se importa. Então, cara, ele tem que trabalhar secundários que a gente se importe. Senão a série, de novo, não que ela vai ter problemas, mas daí ela vai ter coisas para nos mostrar que a gente passa a cena de uma vez que eu quero ver, cadê o que o Daryl tá fazendo. Porque eu não tô me importando com o que tá acontecendo ainda, né? Então, eu acho legal essa relação. E é justamente eu acho que eles estão fazendo, porque eu vou te dizer assim, a Kelly, né, é uma personagem que, enfim, ela obviamente secundária, mas agora ela já traz legal, vamos ver a interação com esse novo personagem, que eu também tô curioso para ver, né? Eu acho que foi legal ele meio que teve uma crise de ansiedade, eu acho, uma crise de pânico ali, né? E ela ajudou ele e tal. Então, e depois ele foi lá, entregou acho que uma fruta para ela. Essa interação fortalece os dois lados. E agora eu tô curioso para ver tanto o lado dele quanto dela. Então, um personagem novo que a gente precisa conhecer levanta um outro personagem que até tá na série, mas tá meio de lado, né? Então, eu acho que vai ser bem legal isso e é um bom exemplo, né? Mas eles conseguiram introduzir o que eles conseguiram, para mim, né? O que eles conseguiram falar do outro personagem, do Cole, é que o cara é um mala, só isso. O resto, não sei se ele luta bem, não sei o quê. Eu acho que ele é só um mala, né? Mas tu viu que a gente viu umas coisinhas dele ali que tinham aparecido no teaser, que até achamos que era do Negan, né? E ele, cara, era ele, o casaco era dele, as facas, espadas lá, era dele. Tipo, era ele, cara. Tá. Mas, cara, eu não me lembro dele ter aparecido a cara dele, porque o Ninja a gente sabia, né? Mas ele eu não me lembro de ter visto, cara. Pra mim, ele foi cara, ele aparece nas fotos. Tinha alguém no grupo das fotos caminhando. Sim, mas antes das fotos... antes das fotos eu não me lembrava dele. Eu só vi ele na foto, até porque eu achei estranho quando eu vi ele na foto, porque eu vi, cara, alguém completamente desconhecido na foto, enfim, né? Mas eu acho que agora a gente já conhece, o cara é meio mala, babaca, mas vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Só que uma coisa que eu achei legal, mesmo ele sendo um babaca, o respeito que ele tem pela Maggie. E, cara, a liderança da Maggie tá muito foda, cara, porque, de novo, até ela... quando a Kelly vai lá para procurar a pista da Connie, e ela chega já pra dar uma mijada nela ali, né? E ela... Daí acontece a questão do irmão e tal, e ela dá uma baixada, assim, mas ela já chega... Mesmo ela não conhecendo, né? Eu achei, cara, vai chegar assim com alguém que tu não conhece, né? Mas não, acho que a liderança dela tá muito forte, assim. Então isso nos mostra bastante, né? Eu acho que isso foi eles ainda no bosque, antes de ir atrás dessa ameaça, né? Que eles estavam em direção ao grupo, né? Ao grupo deles lá. E daí, cara, então vamos entrar na ameaça, né?
É, existe agora esses tais ceifadores aí, os Reapers aí, que é. apareceram, e a gente já conversou isso em off, né? Hum, Acho que a gente concorda que o personagem do Robert Patrick tá nesse bolo, desses Reapers aí. Pela é, importância do autor, eu acho muito que ele é o líder dessa galera aí. é o Né? Papa. Tu já falou ali que, cara, ele pode ter ligações também, tanto com ou como o Elton, ou o CRM, alguma coisa, pode ter desse cara também. Né? É, E, cara, mas aquele cara que aparece, né? Ele parece muito aqueles fuzileiros com traumas de guerra que voltou do Afeganistão lá, é, de batalha, como a gente já viu em outros filmes, em outras coisas, assim. Cara, e um sim. cara que continua na guerra eterna, assim, não volta pra humanidade. É, Daí isso no apocalipse zumbi, então, pum, né? Estoura a cabeça da pessoa. Acho que sim. muito por causa da consequência de como ele reage, né, pra escapar de falar a informação. E, cara, ele simplesmente podia ficar quieto. É, Ele podia ficar quieto. E ele pega, ele não se mata só, né? Ele simplesmente, cara, ele se estoura, literalmente. é. Assim, que é É, cara, uma coisa bem de soldado, assim. é. É. Essa cena teve uma coisinha que me deixou meio assim, que é aquela explosão, cara. Que eles, só se abaixaram e deu, sabe? Eu acho que teria Ah, aquela granada teria um estrago um pouquinho maior, mas beleza, toca The Walking Dead, toca a ficha. Mas o que me chamou atenção aí sobre esse personagem, eu acho que nem teve nome, né? Ele foi só o caçador lá. Primeiro é uhum, a estratégia dele, né? De caça, assim mesmo, de um sniper e que tava caçando, né? Ele atira num para chegar ao outro. E o Daryl e a Meg se ligam, né? Eu não ia ter me ligado, eu ia tomar um tiro, certo? Eu ia chegar lá para ver o que aconteceu e ia tomar o um tiro. Que se não fosse eles falarem, eu não tinha me ligado que era uma ameaça, era uma armadilha, aliás. Mas, cara, eu fiquei surpreso com a preparação dele, e é isso que dá combustível lá para minha teoria, que eu vou gravar um vídeo. Com a preparação dele, não só de treinamento, porque beleza, ele poderia ser sim um militar antigamente, mas é com o equipamento dele, cara. Ele tá muito equipado, ele tem colete, ele tem um tá, negocinho, a tá. arma, a bala, e a gente sabe que isso não é comum no momento que a série tá, entendeu? Então, Uhum. alguma coisa tem, cara. Esse grupo tem alguma coisa aí, e provavelmente, né, o Papa que ele falou lá que marcou a Meg, cara, é bem possível que seja o Menz, eu acho que é o nome do personagem aí do Robert Patrick, né? Então, vamos ver. Eu acho que o terceiro, o 18, aí tem o 19, que eu acho que é lá que ele aparece, né? Então, talvez já tenha alguma ligação aí. Cara, esse negócio do Papa, né? É muito, muito bizarro, assim. Papa. Como assim, Papa? É, né? Entendeu? Pra- No momento que ele é, falou, cara, eu fiquei viajando, assim, ó. Mas daí. Aí eu me lembrei, cara, o personagem do Robert Patrick, entendeu? No aham, momento ficou uma informação meio solta, assim, meio. Por isso que eu tô achando muito que ele é daqueles soldados com problemas, assim. E eu acho que pode esses ser. outros que a gente vai ver, né, desse mesmo grupo, cara, eles têm que ser assim, né? Eles têm que ser Ah, um grupo cara, de pessoas desajeitadas por alguma coisa, mas eu acho que desajeitado psicologicamente, assim. Não sim. simplesmente assim, cara, eu vou fazer a maldade pela maldade, porque eu sou mal, É. entendeu? Mas É, tem um. deve ser uma Fala aí, religião, tipo, por isso a questão talvez do Papa, entendeu? Eles devem seguir algo muito cegamente, como se fosse uma religião e tal. Então, e eu acho que não deve ser um grupo grande, cara. Eu acho que deve ser um grupo relativamente pequeno, mas muito bem armado e preparado, sabe? Eu acho que tô imaginando pelo menos dessa maneira. Eu acho que vai ser por aí. cara, eles podem ser um batalhão, cara. Uau, Um batalhão que tá ali, que se manteve, né? Se sim, manteve e tá ali. Pode ser isso, né? uau, pode Assim ser, cara. sei lá, a gente viu o exemplo lá no World Beyond, existiam esses batalhões ainda que estavam lá, né? Tipo, Sim, começaram a não receber mais as ordens e também, ou eles tinham que fazer o que tinha da última hora, ou simplesmente eles, cara, se sim. libertavam daquilo ali e iriam viver, tipo, de uma outra forma por causa do que estava acontecendo com o mundo, né? É, Então também nesse momento do Walking Dead ter tido, cara, um batalhão que ficou em algum lugar lá, porque a Meg fala de comunidades, né? Ela não fala sim, assim, pô, eu fui para uma comunidade com a George e daí de lá ela foi embora e aconteceu lá aquela coisa e daí a gente saiu para voltar é, para cá. Não, ela fala que eles estiveram em comunidades para sim. ajudar na, tipo, sei lá, passar esse desenvolvimento que ela aprendeu em Hilltop, principalmente ali, Uhum, e até que aconteceu o problema no 1, até que não sei o que, até que não sei o que, daí a George foi para outra comunidade, que não sei o que, que ela ficou sabendo. Daí tem ceifador.
são grupos, né, cara? São vários grupos que sim, eles estão dizendo que existem por ali, por perto. sim, exatamente. E ela tem esse conhecimento, né? Ela sabe aí, talvez até para recurso, enfim, talvez isso seja até interessante. Mas isso acontece muito porque ou seja, teve um ataque a esse grupo que ela era parte do grupo da Meg, né? Além daqueles dois personagens, tinha umas outras pessoas que acabou Uhum. não sobrando muito, pelo que eu vi no final do episódio, né? Quando Sim. eles chegam lá, eu acho que não sobrou muita gente. Mas, cara, aí a gente vai direto, né, pra questão do Herschel, né, meu? E o momento que ele vê, assim, cara, eu para mim ficou muito claro a construção ou a representação que eles quiseram fazer do Glenn ali nele, né, cara? E ficou muito legal. E ele, tipo, muito esperto, assim, lá na árvore, bem de boa, assim, que fugiu, escapou, né, meu? Eu acho que, cara, vai ser muito legal a construção desse personagem. E eu acho que a interação dele com a Judith, cara, vai ser sensacional, cara. São dois personagens muito legais, assim, crianças e espertas que vai ter bastante coisa boa para ver. Cara, e pior que quando ele apareceu na árvore daquele jeito, tipo, que nem tu falou, cara, tranquilo, tipo, nada aconteceu. Uhum. Eu tô aqui, tô Oi, bem de boa. oi. Não sei nem porque tu tá se preocupando comigo, porque tu tinha que saber que eu tô aqui. É, é. Me lembrou, cara, os Goonies, porque tinha um personagem que era o inventor, que também era Uhum. meio asiático, né? Tipo, era meio asiático, Uhum. não, ele era asiático. E Sim, daí eu olhei, cara, é o gurizinho dos Goonies. Tá lá na árvore, daqui a pouco ele vai descer de um, sei lá, um paraglider sim, do negócio lá. Vai dar um jeito de fazer. sim. Bah, Porque verdade, mano. de tão de boa que tava aquela criança, cara. É. Tava tranquilo, Sim, né? é, E, é, cara, ele com a Judith vai ser muito legal de ver. Muito legal de vai. ver. É legal pra também a gente saber se a série vai dar espaço pra que isso aconteça, né? É, Tem isso também. Porque, cara, tem que ter esse núcleo. Sempre teve o Walking Dead, esse núcleo da galera mais nova, que era muito do Cal e de quem ia surgindo junto com o Cal. sim. E daí, tipo, cara, perdemos isso por um momento, né? Aí a gente ganhou de novo com a Lídia lá, mas a Lídia também tinha vários problemas em relação a Alpha e tudo mais. Sim. Teve sua importância em relação ao Negan também, mas agora precisa ter uma novidade, né? Tem que ter uma É. novidade. Cara, e vai ser um desafio, porque vai ter muita coisa, né? Claro, a 11ª temporada vai ter, acho que 23 ou 24 episódios. É bastante, né? Mas, cara, é a última, então eles vão ter que arranjar espaço para algumas coisas, né? Enfim, eu acho que vai acontecer, precisa acontecer, eles não vão desperdiçar isso, né? E tu falou do Negan, cara, e da Judith e tal. Eu queria trazer também uma coisa que é a questão desse personagem, né, do Herschel Jr. Na verdade, eu não sei se ele é Júnior ou se ele é neto, né, porque o Herschel era o vô dele, aí ele é filho do Glenn, mas enfim, Sim, depois eu fiquei sim, sim. pensando, mas, né, o Herschel neto, vamos dizer, Júnior, né, criança, filho da Meg. E, cara, o impacto que ele vai ter no Negan, né, e uma coisa que me chamou a atenção é que o Negan sempre teve com as crianças uma boa relação. Só que como é Uhum. que vai ser a relação dele com essa criança, né, cara? E eu acho que no final, a última cena do episódio, porque quando eles resolvem aquilo, daí vão pro final e que eles entram em Alexandria, cara, o Negan pesou para ele aquilo ali, né? E eu acho. E depois do episódio eu fiquei pensando nisso, né? Que o Negan teve com a Judith, teve com o Carl, né? Acabou tendo um pouco diferente, mas teve. Teve o gurizinho, aquele lá que acabou morrendo naquele episódio, enfim. A própria Lídia, né? Ele teve ali uma relação Uhum. paternal também, assim, de aproximação. E, cara, como é que vai ser a relação dele com. Se tiver uma relação, né? Eu acho que a Meg com certeza vai blindar isso, enfim. Tô bem curioso, cara, para ver como é que vai ser isso aí. Cara, eu acho que eles vão ter uma aproximação por causa de Alexandria. É, Alguma aproximação ali vai ter. Que vai ser bizarro. Vai ser é, muito bizarro ver isso acontecer. Mas sim. acho que vai ter sim, ainda mais se o Herschel ali estiver muito próximo da Judith, do jeito que a Judith é em relação ao Negan, vai acabar Verdade. tendo aquilo ali, entendeu? Acho que vai ter algum tipo de conflito, cara, em relação a esse quarteto, né? Junto com o Negan, com a Meg Sim, e as duas crianças ali. Vai ter conflito, cara, acontecendo ali. Porque a é, Alexandria não é muito grande, né? Vamos combinar. sim, sim. Então, é uma coisa meio que normal, cara, que aconteça esse envolvimento ali. E, cara, e aquela última cena do episódio, né? Da Meg chegando, né? A gente agora viu ali todo o estrago que aconteceu, né? Dos voadores, Sim, do jeito que o Beta deixou a Alexandria. Né? Eles estão lá, deixou estão um presentinho. reconstruindo tudo, deixou o presentinho. E,
a troca de olhar que tem, porque a Maggie, ela olha, mas ela não olha, né? Aham. Ela sabe que tá ali, ela sabe que tá ali, mas ela É. não vai olhar. Ele sim, né? Ele Ele sai, completamente, dá pra gente ver, cara, que ele sentiu uma porrada naquele momento ali. Pra ela Aham. estar entrando em Alexandria. Significa, obviamente, que ela vai ficar em Alexandria, né? Ele meio Sim. que já entendeu. Então, cara, é um golpe muito forte pra esse novo Negan que a gente tá vendo, né? Porque não é o velho Negan, né? O velho Negan, Não. acho que, cara, ia rir com a situação. É. E, cara, essa cena deu pra ver muito impacto no Negan e eu me senti impactado com aquilo, cara, porque é uma cena. Eu acho muito foda essas cenas, cara, onde não se fala nada, mas tu sente tudo. Uhum. E tu sabe tudo o que aconteceu, tu sabe quem são cada um daqueles personagens, e não precisa, não tem nada pra dizer, só o olhar do Negan, ver eles passando. Cara, eu senti um impacto, assim, eu fui impactado por aquela cena, sabe? E depois, pensando no episódio, aí que eu fui entender o impacto do Negan, né? Assim, mais diretamente. Porque esse novo Negan, ele sentiu, ele deve ter pensado, puta merda, eu matei o pai dessa criança, cara. Foi o que eu, né? Ele veio tudo, assim, naquele momento. Então, bah, foi talvez uma das melhores cenas para mim do episódio, eu acho foi aquela cena ali, porque ela tem um peso em todos os sentidos, né? Ela tem um peso muito forte, assim, emocional, de atrito, de raiva, de tudo, né? Então, foi uma baita cena que cara, eu quero muito ver, meu. Aí eu acho que vai ter muito dessas ceninhas, assim, tipo sabe, não é dito nada, mas é um climão, assim, eu acho que vai ser tenso. Eu tava vendo, cara, tem uma entrevista da Angela Kang, né? Que Hum, eles queriam muito trazer para esses 6 episódios aquela maneira de ter a linguagem dos episódios como se fosse das primeiras temporadas de Walking Dead. Assim. E agora, cara, sim. que ela deu isso na entrevista, pô, eu acabei vendo isso na entrevista depois de ter visto o episódio. Hum, Cara, e é verdade, assim, eu senti muito nesse episódio uma felicidade. Primeiro, assim, eu fiquei muito feliz com esse episódio, por hum, causa desse tom, por causa da maneira como eles contaram, dando a importância, do jeito que eles deram importância para os desenvolvimentos de personagens e tudo mais, uhum, a maneira como eles criaram esses diálogos. Como tu falou ali, cara, esse intercalado de ritmo de episódio ali, entre ação, entre o que é conversa, sim. que tipo de conversa é. Muito, cara, de como era antigamente, cara. Eu senti realmente esse Walking Dead do passado, assim, das Sim, origens, assim, das quase um Walking antigas. Dead raiz acontecendo, cara. É. E que é muito bom e que foi como eles tiveram tanto sucesso, né? E funcionou, e às vezes, enfim, tem toda a questão de produção, muda e tal, mas eu acho que vai agregar bastante até para o tipo de história que eles têm que contar nesses 6 episódios, né? Porque Uhum. conectou muito pouco. Cara, até uma coisa que eu não percebi, um comentário extra, é daquele no início do episódio que a Maggie mata, que eu achei que era um zumbi, mas na verdade eu acho que é um sussurrador, cara. Eu acho que é um sussurrador que ela mata. Até ouvi a galera comentando depois, que parece que tem a máscara, então que ela joga a faca e gruda na coisa. Aham. Aquilo passou meio batido por mim, mas se eu não me engano, eu acho que era um sussurrador. E eu acho que vai ser ainda vai ter alguns restantes aí que a gente vai ver alguma coisa. Mas vai ser muito assim para dar uma finalizada geral. Acho que não vai ter nenhum peso a mais, assim, mas Uhum. vai ser mais para compor, de repente, alguma cena, talvez dar alguma ação a mais ali. Mas foi bem interessante e na hora me passou batido e eu fiquei vendo a galera falando aí que eu acho que é um sussurrador aquele personagem, enfim, que ela mata lá, não era um zumbi, parece. Mas depois teve bastante zumbi lá nos containers, né? Teve a dose de zumbi suficiente aí para The Walking Dead no início. Teve, cara, e pra quem reclama, né? Tem uma É, galera aí na internet aí que reclama que de Walking Dead não tem, né? Tem pouco zumbi, não tem morte de zumbi. Eu acho que tomara que tenha ficado satisfeito com essas mortes de zumbis que a gente teve tinha ali, né? container cheio. Porque, cara, eu já falei isso antes, eu sei muito bem a série que eu tô assistindo, né? De vez em quando eu fico meio bravo com a galera reclamando que a galera quer ver uma coisa específica só e aquilo tem que acontecer em absolutamente todos os episódios. É, Cara, de vez em quando não, então, de vez em quando tu tem que dar uma moldada também. sim. E só ficar matando zumbi por matando zumbi sem contexto no que tu tá fazendo, cara, então Sim. não tem porquê, entendeu? Não tem porquê tu ver uma Ah, série que vai ser só morte de zumbi por morte de zumbi. A ameaça eu já verdade. entendi, eu tô vendo o Walking Dead há 10 anos. Eu já entendi que aconteceu o apocalipse, eu já entendi que tem morte, tem zumbis e que tem que matar os zumbis, eu entendi. Senão eles vão te Sim, já. morder, ou coisa pior e tu vai virar um zumbi, eu já entendi isso. Né? É ok? Então, beleza.
É isso aí, É verdade, é cara. o meu momento de É que eu acho que às vezes eles. Às vezes The Walking Dead. Porque, como às vezes eles se perderam em algumas partes, a galera aproveita pra focar em alguns pontos. Mas a gente sabe que tem coisas crônicas de The Walking Dead que sempre vai existir. Algumas coisas que a gente. Se tu gosta da série, tu vai relevar, entendeu? Então a gente tem que aceitar isso. Senão vai. É outra série, né? Senão não é aquela que tu tá assistindo. E não existe. Cara, dificilmente as séries que são perfeitas e não tem nenhum ponto, né? Ou alguma característica específica de alguma série. Então, eu tô super feliz, gosto, tô muito empolgado para ver os outros episódios. Eu acho que esse que vai vir do Daryl, cara, eu já vi, eu até, cara, evitei alguns spoilers, porque eu vi que teve alguns vazamentos aí, e eu não quis nem Tô entrar evitando muito a também. fundo. Tô evitando também. Eu tô assim, ó, por isso que eu quero que chegue de uma vez para eu olhar, porque para ver realmente o que vai acontecer, mas eu acho que essa cabana vai ter o cachorro, essa nova personagem e tá prometendo. Eu tô, cara, tô muito curioso para ver o que vai ter aí de novo. E finalmente a gente vai saber quem é ela, né? Quem é É, ela. Para quem é, acompanhou nossos vídeos aqui de teorias, a gente ficou muito rondando quem é que pode ser, porque isso aconteceu no passado, onde é que ela tá hoje, né? Então a gente vai sim. pelo menos saber quem ela é. Talvez a gente saiba o que é que tá acontecendo, né? Com ela É, no dia de hoje. Assim, se acho que ela não vai chegar. é. Acho que não vai ser tanto, mas acho que Mas vai ter aí tá, algumas coisas. tu não achou a Ah, roupa dela parecida com a roupa desse personagem dos Reapers que apareceu nesse episódio? O tom da roupa? Porque é um tom meio bah, normal pra Walking Dead, tá? Eu vou falar é, isso, é um tom meio normal para as roupas de Walking Dead. Mas sim. o tom tá parecido com o desse cara e tá parecido também com o que a gente já viu de foto do Robert Patrick e em vídeo também depois, né? O dele talvez eu achei mais. Desse personagem ele era meio militar, meio militarizado, não consegui ver assim. E muita semelhança, mas talvez com o do Robert Patrick lá no Maze, eu acho que vai ter alguma semelhança a mais. Mas, cara, eu acho que eles vão introduzir, falar algumas coisas dela, mas eles não vão nos dar o paradeiro dela hoje. Eu acho que ela vai, inclusive, ganhar peso e vai vir, ou pelo menos como uma figura para a 11ª temporada. E se acontecer, eu até acho bom, assim, eu não acho que ela tenha que ser apresentada e finalizada nesse primeiro episódio dela, né, que ela vai aparecer. Então, eu tô empolgado, assim, eu acho que vão entregar algumas coisas importantes sobre ela, mas vai ter muita coisa para construir, mais ou menos como foi com o Ninja, que a gente sabe que ele, né, perdeu o irmão, que ele tem algumas crises de pânico, mas ainda tem muita coisa pra gente saber dele, sabe? Então, Uhum. vejo que vai ser mais ou menos nessa pegada, assim. Vai ter mais coisa, eu acredito, por ser, né, vai focar alguma parte do episódio nela, mas vai ser mais ou menos nessa pegada. A gente vai saber algumas coisas, mas não tudo. Então, e acho que vai ser legal, cara. Porque daí nos prolonga, né? Se for realmente um personagem bom, importante, e tem um impacto direto no Daryl, que é um dos principais personagens, né? Se não o principal hoje. Então, né, tem potencial para ir longe esse personagem. Cara, meu maior, não nada a ver com medo, assim, mas meu maior Hum. desejo é que esse personagem dela tenha ligações com o futuro. Com o futuro. Ah, pois é. Assim como a Meg ali deu aquela. Cara, aquela. George, simplesmente assim, largou George e nunca mais falou de George, só falou que ela saiu Sim. junto com os gêmeos, nunca mais voltou. Cara, que ela tenha importância para esse futuro. E eu acho que Sim. realmente, cara, eles estão com muito bem certo esse planejamento do que eles estão fazendo. Deu Eu pra tô confiando. continuar nesse. Se o próximo episódio continuar nesse mesmo tom de como contar a história, a gente vai ter Uhum. mais certeza ainda que eles têm plena. Eles daí têm plena certeza do que eles estão fazendo. É, Então, vem aquela confiança assim que vai ser, cara, um final incrível. é, Incrível pra tudo. é. É verdade. Tô empolgado. Então, cara, faz um crossover aqui entre Take 04 e Papo Walker. Se tá vendo no canal do Papo Walker, entra lá no canal da Take. Se tá vendo no canal da Take, Só. entra lá no canal do Papo Walker. E uma coisa muito importante, né, Henrique? Pra quem não sabe, o Papo Walker ele também é um podcast. E onde é que a gente encontra o podcast do Papo Walker? Exatamente, cara. A gente começou, né? A nossa origem foi no podcast lá, que a gente tá no Spotify, no Google Podcast, e a gente tá vindo agora pro YouTube, né? Então, se quiser, às vezes não pode olhar o vídeo, não quer olhar o vídeo, quer saber o que aconteceu, quer relembrar algumas coisas, porque a gente fala bastante, né? Já ainda desde talvez da primeira metade da temporada, da 10ª temporada de The Walking Dead, a gente começou. Então, vai lá no Spotify, Papo Walker, a gente vai estar lá conversando, batendo ideia, aliás, trocando ideia e batendo um papo.
né? Então, nos acompanha também no YouTube aí, vamos falar sobre todo esse universo de The Walking Dead, né? Que agora tem a The Walking Dead, mas a gente vai falar sobre Fear, sobre World Beyond, enfim. Eventualmente lá, quando tiver os filmes, a gente vai falar sobre tudo que tiver, a gente vai falar. Exato, gurizada. Então, assim, não preciso nem falar, né? Toda semana, as críticas de cada episódio também sempre nos 2 canais, além de nosso, como a gente está fazendo agora, nosso debate específico de cada episódio. E qualquer notícia urgente que saia desse todo o universo de Walking Dead que saia, a gente vai estar aqui também. Então, assim, ó, se quer encontrar, né, pessoas que falam de Walking Dead, muito prazer, Luke, muito prazer, Henrique. Estamos aqui nesse crossover, tem 04, Pop Walker. E, gurizada, ansioso que Walking Dead voltou e tá muito bom. Isso aí, bora! Um abraço, Henrique. Abraço, fechou.